começar nosso programa. Já vai. Será o que eles vão falar hoje, Tá gente? no ar. Ai, meu Deus, eu tô muito ansiosa. Esse é do Cássio. Eu vou fazer um relato de uma doença que tive aos 17 para 18 anos, onde apareceram algumas manchas. Principalmente ficava evidenciado quando eu fazia alguma atividade física. Eram manchas vermelhas, com uma superfície um pouco elevada. Fui a um dermatologista para ver o que tinha. O dermatologista passou alguns medicamentos e não teve nenhum tipo de melhora. E começamos a ficar preocupados. Minha mãe ficou preocupada, era um jovem. E fomos a um posto de saúde. Depois que tomei todos os medicamentos que o médico prescreveu e não resolveu nada, fomos a um posto de saúde. No caso foi o Cumaru. Fomos lá, fui atendido lá por uma enfermeira e uma técnica foi fazer os exames para ver a sensibilidade. Nessa época já tinha passado algum tempo, então já estava tendo algum tipo de infiltração, né? Isso descobri muito depois, no lóbulo da orelha, do dedo indicador. A hanseníase é uma doença crônica infecto-contagiosa, cujo seu agente etiológico chama-se Mycobacterium leprae. A sua magnitude e sua amplitude torna a doença um problema de saúde pública. Segundo a OMS 2016, 214.783 casos novos de hanseníase foram detectados, o que representa uma taxa de 2,9 por 100 mil habitantes. No Brasil, no mesmo ano, foram notificados 25.218 casos, perfazendo uma taxa de detecção de 12,2 por 100 mil habitantes. Com esses dados, o Brasil é classificado como o segundo maior com o número de casos de hanseníase no mundo. O Maranhão é o estado do Nordeste com maior prevalência da hanseníase e o terceiro do Brasil em números absolutos de novos casos diagnosticados a cada ano. De janeiro de 2017 até o momento, já são cerca de 3.245 casos no estado. Desses, 18% acometem crianças até 15 anos. Em Imperatriz, foi realizada uma análise de dados que mostra que no ano de 2015 foram notificados 186 casos de hanseníase, sendo 57% masculino e 43% feminino. Quanto à faixa etária, entre 20 e 24 anos apresentam maior percentual, sendo 29,5%. Em relação à cura das duas categorias, o percentual corresponde a 70%. Conclui-se que existe uma predominância da alta taxa de detecção de casos de hanseníase no município de Imperatriz. Esses dados correlacionam-se com a taxa de detecção nacional, que consequentemente aumenta no Maranhão. A hanseníase é uma doença transmitida pelo contato próximo e prolongado de uma pessoa com um paciente que não está em tratamento. E a bactéria, o agente causador da hanseníase, ele é transmitido pelo ar através de nossas vias respiratórias e não pelo contato com objetos utilizados pelo doente. Dentre os principais sintomas e sinais da hanseníase, nós temos o principal dele, que são manchas na pele. Essas manchas podem se apresentar de maneira esbranquiçada, avermelhada ou um tom mais castanho e vem acompanhado com alteração de sensibilidade. Essas alterações podem ser para o calor, para a dor ou para o daco. Também pode acontecer formigamentos ou câimbras nos braços ou nas pernas, que pode evoluir para dormências, onde o paciente ele pode se queimar ou se machucar sem ao mesmo se perceber. Também pode aparecer alguns nódulos, algumas pápulas que são caroças, normalmente sem nenhum sintoma. Um outro sintoma bem característico da hanseníase é a diminuição ou queda do cabelo, além da pele avermelhada, edemas de membros também e as dores nos membros. Essa doença não é igual aquela que a vizinha tem, Creude? Eu acho que é, Genival. Oi, começou, volta, calma, calma. E aí, depois dos exames, deu o diagnóstico que eu tinha hanseníase multibacilar, polibacilar, do jeito que vocês quiserem falar. Depois descobri isso depois também. Aí comecei o tratamento. Tomava uma dose de medicamento todo mês no posto e continuava tomando todos os medicamentos durante o mês inteiro. Não tive nenhum tipo de discriminação dentro de casa, nada foi separado. Até mesmo que nós fomos orientados que a partir do momento que começava a tomar o medicamento, não se transmitia mais. E isso se passou 24 meses tomando essa medicação
E depois fizemos os exames novamente, não tinha mais a doença, né? E estava curado. Mas a doença deixa alguns tipos de sequela, uma irritabilidade mais fácil, né? Eu não tive nenhum tipo de atrofia muscular. Agora vamos falar como se dá o diagnóstico de hanseníase. O exame dermatoneurológico, ele direciona o profissional ao diagnóstico claro da doença. A avaliação é feita com a palpação dos nervos cutâneos, certo? Os nervos são presentes no pescoço, aqui atrás da orelha, e também tem o nervo facial, que é onde o profissional vai observar a simetria do fechamento das pálpebras. Também tem um teste de sensibilidade dolorosa, que é utilizado a agulha de insulina, o teste de sensibilidade tátil, que é onde é utilizado um algodão, e o teste de sensibilidade térmica, que é utilizado 2 tubos, um com água fria, outro com água quente. Esses materiais, eles são utilizados para fazer a mensuração do estímulo nervoso do paciente, tanto na pele íntegra quanto na lesão. É importante falar que, durante o processo de diagnóstico, o paciente ele tem que estar com o rosto vendado ou com o rosto virado para o lado, enquanto o profissional realiza todo o processo. No diagnóstico laboratorial, é feito um exame baciloscópico, onde vai ser observado o bacilo Mycobacterium leprae. Esse exame serve como método de confirmação para os demais diagnósticos. O tratamento da hanseníase ele é realizado através da poliquimioterapia, ou seja, da associação de vários medicamentos. O tratamento da hanseníase ele já é iniciado a partir da primeira consulta, em que o paciente é diagnosticado com a doença. Primeiramente, para fazer esse tratamento, deve ser identificado qual estágio o paciente se encontra. Se ele se encontra no estágio paucibacilar, com até 5 lesões, ou se ele se encontra no estágio multibacilar, com mais de 5 lesões. O paciente paucibacilar, com até 5 lesões, ele vai fazer o tratamento dele da seguinte forma: uma dose mensal de 600 mg de rifampicina, supervisionada por um profissional de saúde, e 100 mg de dapsona, tomado em casa diariamente. Esse tratamento ele vai ter a duração de 6 meses. O paciente multibacilar, que é aquele paciente com mais de 5 lesões, ele vai fazer uma dose supervisionada de 600 mg de rifampicina, 100 mg de dapsona e 300 mg de clofazimina em casa, todos os dias. E esse tratamento ele vai ter a duração de 12 meses. O rastreamento ele tem como objetivo o cadastramento do paciente diagnosticado com hanseníase e todo e qualquer paciente que venha a ter contato direto ou indireto com o paciente com hanseníase. A hanseníase ela é uma doença de notificação compulsória e com o qual nós da área de enfermagem devemos estar preenchendo uma ficha de notificação com o qual deve haver os dados do paciente, o tipo de hanseníase, qual o tratamento adequado a ser administrado nesse paciente, número de doses, a data da última consulta, do último comparecimento do paciente, e também deve ser notificado todo e qualquer sinal que o paciente venha apresentar de reação no decorrer do tratamento. Um dos elos principais entre a hanseníase, a enfermagem e a unidade de saúde vem a ser os agentes comunitários, com o qual ele vai estar diretamente ligado com a comunidade, ele vai estar capacitado para fazer o reconhecimento e apto para fazer as orientações ao paciente que possivelmente possa ter o diagnóstico, orientando ele a procurar o posto de saúde. As fichas preenchidas por nós devem ser encaminhadas ao SINAM. Esse sistema ele tem o intuito de acompanhar o paciente que vai desde o diagnóstico, o tratamento e até a conclusão do tratamento, que vem a ser a alta. Meu relato é esse, é uma doença comum aqui no município de Imperatriz. Conheci várias pessoas próximas de mim que também tiveram, né? E muita gente fica subnotificada,
né? E eu passei por um especialista e não descobri, tive que ir a um posto de saúde para descobrir, né? E esse é meu relato. Eu não tive discriminação, a medicação foi entregue no prazo, todos os meses tomava, e 24 meses fiquei nesse tratamento. Pode ir. A minha mensagem para as pessoas que vão iniciar o tratamento é que no final você vai ser vitorioso. O medicamento funciona muito bem. Depois que você começa a tomar a medicação, não transmite. Você pode ver sua vida normalmente. Tá? A única coisa é que você tem algumas limitações, mas com essa é tudo tranquilo. Vai em frente que vai dar certo. Oxe, homem, eu acho que eu tô com a mesma pereba na minha perna, porque o homem falou que não tinha dor e agora não sinto dor nessa pereba. Deixa eu ver. Olha aí, ó. Leva o nome dessa véia. Bora ali no posto ver esse direito. Tu acha que eu sou capaceira, é? Ora.